Bom, pessoal, vou estar mostrando agora aqui a criação e exclusão de usuários no Windows. Vou fazer aqui mesmo na máquina virtual. Bom, para começar aqui, pessoal, a trabalhar com a inclusão de usuários, nós vamos pressionar a tecla Windows I. Vamos na opção Contas. E aqui nós vamos ter o único usuário que está criado, certo? Esse usuário aqui é aquele usuário que eu criei na máquina virtual anterior. E aqui é onde a gente vai começar a criar. Aqui nós podemos colocar uma imagem, tá? Uma imagem de fundo, basta clicar aqui, clicar aqui em câmera, ou procurar uma imagem que você tenha, tá? Você pode estar colocando aqui, para ele justamente ficar ali na inicialização, né? Quando vocês pressionar aqui, por exemplo, o Windows L, ele vai puxar as duas, né? Vai puxar as duas máquinas. Era para eu ter feito lá, mas tudo bem. Então, como uma está dentro da outra, ele vai fazer o logout dentro dos dois sistemas operacionais, tanto na física quanto na virtual, tá? Vou colocar assim aqui. Pronto. Ela fez o logout tanto na física quanto na virtual. Então, vou colocar aqui a senha da virtual. E aí ele vai mostrar na inicialização lá o usuário, como vocês puderam observar. E aqui, para eu criar o usuário, o próximo passo agora vai ser abrir as configurações, que é essa tela de configuração que vocês já estão ali, né? A gente vai clicar em Contas, Outros Usuários, Família e Outros Usuários, porque essa versão aqui é uma versão de 2019, então vai mudar alguns títulos aqui, tá? E em seguida a gente vai ter a opção aqui adicionar outra pessoa este PC. Quando você está conectado com a internet, ele vai buscar automaticamente lá, né? Vai permitir você logar dentro de uma conta Microsoft, né? Que é aquelas que eu já venho falando, que é uma conta Live, Hotmail, Outlook, tá? Então, vou criar aqui e adicionar outra pessoa este PC. Vamos aguardar. Está carregando a tela aqui para fazer o logon ou usuário, né? Logon no sistema da Microsoft, banco de dados dela, através do e-mail. E ali é uma forma de mais monitorar, tá, pessoal? Ele é tipo aquela conta do Android que você loga ali com sua conta da Google. Aqui é a mesma coisa. A Microsoft utilizou esse recurso, né? Antigamente ele não utilizava. Quem primeiro desenvolveu esse recurso de sincronizar as contas foi a Apple, né? Com a criação do sistema iOS. Em seguida veio o Android. E em terceiro veio a Microsoft. Então, eles criam essas contas ali para estar monitorando, né? Monitorar o usuário, ou estar logado no serviço da Microsoft, ou da Google, ou lá da Apple, enfim. Vou voltar de novo aqui que cancelou. Vamos aguardar ele carregar. Bom, aqui primeiramente ele vai aparecer, ele vai perguntar quem vai usar esse computador, tá? Ele demorou a carregar aqui, pessoal, mas o passo seria esse, ó. Quando você está conectado à internet, ele vai aparecer aqui, né? Cliquei aqui em adicionar uma pessoa este PC.
ele vai primeiramente aparecer essa tela aqui. Não sei por qual motivo ele não apareceu, tá? Mas ele não carregou. A tela seria essa, né? Seria para fazer um login com a conta do Hotmail Outlook, certo? Aí nós iríamos aqui, se tivesse, colocar o e-mail, aqui embaixo a senha, e no caso ele já foi direto que seria essa opção aqui, tá? Não tenho as informações de entrada dessa pessoa. Ele foi direto ali, mas vamos criar um usuário aqui. Bom, vamos criar aqui um usuário. Aqui eu coloco uma senha. Observem que eu posso avançar sem uma senha, tá? Mas o correto é você colocar a senha, tá? Então, vou criar aqui, vou remover esse usuário e vou criar novamente com a senha. Vou excluir. Ver se ela aparece agora. Ah, agora sim, apareceu, tá? Bom, aí ele vai perguntar ali como é que você vai fazer o logon, tá? Você pode colocar aqui seu usuário, tá? Aqui. Caso você queira que ele faça a sincronização, vocês podem perceber que aqui ele tem um OneDrive, ó. Quando você conecta aqui, ele vai conectar tudo ali, inclusive o OneDrive, tá? O OneDrive, ele é bem parecido com os apps lá da Google, né? Que é ali dentro do Google Drive, né? Do Google Drive é onde você pode postar os arquivos. O OneDrive é a mesma coisa, isso eu já falei nas primeiras aulas. E aqui vocês vão ter, nessa telinha, a opção de estar logando, né, com o seu usuário. A próxima tela vai ser a senha. Então, basicamente, é isso aqui que eu estou explicando, tá? E aqui nessa tela eu vou colocar, não tenho as informações de entrada dessa pessoa. Justamente para quê? Para você fazer uma conta na máquina física. Aquela lá ela vai puxar os dados do seu acesso, tá? Nessa outra tela ele vai aqui como se fosse criar conta, mas eu não quero criar uma conta, tá? Eu quero aqui criar um usuário sem uma conta da Microsoft. Vai ser uma máquina, uma criação de um usuário dentro da máquina virtual ou da física, né? Que você vai estar utilizando, colocando o nome do usuário. Então, eu vou colocar aqui. Você pode colocar sem senha, o ideal é colocar senha, tá, pessoal? Embaixo ele vai ter 3 perguntas de segurança, tá? A primeira pergunta de segurança, isso aqui é obrigado você já preencher. Qual o nome do seu primeiro animal de estimação? Vou colocar um aqui. Qual o seu apelido de infância? Vou colocar outro. Repetir o mesmo. E a pergunta número 3, qual a cidade de onde você nasceu? Aqui é caso você esqueça, né, as senhas aqui, você pode estar, ele vai te dar uma dica de senha ali, para você conseguir recuperar a senha. Vou clicar em avançar. Prontinho, pessoal, o usuário já está criado aí, tá? Bom, quando a gente clica sobre o usuário, aqui nós temos uma opção, que é alterar o tipo de conta, tá? Então eu venho aqui alterar o tipo de conta, e agora eu escolho o que ele vai ser, se é um usuário padrão ou usuário limitado. Então, voltando aqui, ó, já passei por essa etapa. Já passei por essa outra etapa também. Bom, depois de criado, eu já mostrei agora há pouco que a gente pode utilizar o que, pessoal? O Windows L aí para fazer o logout e ver os usuários criados para efetuar o logon. Então, vou fazer isso aqui. Agora, detalhe, qual a diferença do usuário administrador para o usuário padrão? O usuário administrador é aquele que tem acesso a criar outras contas, fazer instalação de aplicativos, remover usuários, remover aplicativos. E o usuário padrão é aquele usuário que não tem muito recurso, tá? Não pode fazer muita coisa ali, só verificar, acessar, não pode criar conta, não pode instalar aplicativo. E todas as vezes que for necessário instalar um aplicativo, vai aparecer uma tela solicitando, né, uma janela, solicitando a senha do usuário administrador. Pode ser qualquer um dos usuários administrador que pode ter lá, tá?
Então, você pode estar colocando ali. Vou colocar esse usuário administrador e vou criar outro usuário. Não tem informações dessa pessoa. Adicionar um usuário sem uma conta Microsoft. Aí vou criar outro usuário. E aqui eu vou deixar sem senha, tá? Prontinho. Esse usuário aqui, eu vou deixar ele com a conta limitada, ele já se encontra. Quando a gente cria, automaticamente ele vai para a conta limitada ao padrão. E esse outro aqui eu tenho como usuário administrador. Prontinho, já os dois usuários já estão criados. E agora eu vou fazer o logout, posso pressionar o Windows L, só não vou pressionar aqui, porque ele vai fazer ele vai sair do usuário, tá? Então vou aqui, vou fazer o logout. Vou fazer aqui o logout. E aí, fazendo o logout, você pode estar olhando ali, você pode estar observando os usuários que você criou. E aqui vocês vão ter nessa tela todos os usuários que são criados, tá? Criou esses usuários, eles vão aparecer. Aí, esse usuário é o administrador. Então, posso instalar ele aqui, aplicativos, e remover outros usuários. Eu vou clicar aqui no usuário, nesse usuário que eu acabei de criar. Eu coloquei uma senha. E aí ele vai fazer, pessoal, quando essas contas são separadas aí, nenhum interfere no outro, tá? Às vezes você tem um arquivo que é, você somente você tem acesso, o outro não vai ter. Em que situações você utiliza a criação de usuários? Quando você tem duas ou mais pessoas utilizando a mesma máquina, né? Em que você quer que nenhum interfira no outro, não visualize os arquivos, então ali isso é muito interessante quando você tem, né, outros usuários e cada um vem e loga com seu usuário e tem acesso somente àqueles arquivos que a pessoa criou. Lembrando que para ter mais segurança, o ideal é colocar uma senha, né, uma senha forte. Aqui eu coloquei uma senha bem simples, de 1 a 5, só para exemplificar. O ideal é você colocar uma senha longa. Detalhes de senha: não colocar datas de nascimento, certo? Nem o primeiro nome, 1, 2, 3, 4, 5. Colocar você tem que colocar uma senha mais forte, né? Evitar colocar sua data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, ou outras senhas que você já sempre utiliza. O ideal é você, quando você for colocar, você colocar uma senha bem complexa. Como é que é uma senha complexa? Ela tem ali caracteres especiais como exclamação, arroba, jogo da velha, dólar, né? Essas aí são um conjunto de senhas fortes, né? Com esses caracteres aí. Vamos aguardar ele carregar aí. Ele vai fazer toda a configuração para cada usuário, de modo separado. Aqui nessa tela ele vai pedir algumas coisas. Como eu falei a vocês, nós vamos desmarcar essa opção de anúncio aqui e vamos desmarcar localização. Aceitar. Faltou a opção ali de localizar o dispositivo. A gente era para ter desmarcado. Por que a gente desmarca essas opções? Porque, pessoal, vai ficar tudo lá no servidor da Microsoft. Ele vai identificar até, inclusive, né, o nome da sua máquina, o dia que você logou, uma série de coisas. Então, não é aconselhável ali você estar colocando ele, tá? Bom, aí já carregou. O detalhe é que os aplicativos que são criados para esses usuários, pessoal,
você tem a opção ali de instalar somente aplicativo para aquele usuário, quando você é o usuário administrador, né? Então, não vai aparecer para os outros usuários. Então, quando você cria um usuário, às vezes, quando você tem o usuário primário, que é aquele primeiro usuário que foi criado, que é o superusuário, quando ele instala ali, ele já vai instalar todos os outros. Quando você cria cada usuário separado, você vai instalar aplicativos, somente aquele usuário vai ter acesso aos aplicativos que foram instalados. Bom, e aí criou tudo, né? As pastas aqui, quando a gente vier, vão estar zeradas, porque o usuário que eu tenho é somente aquele. Vamos abrir aqui. Cada um de forma individual. Correto? Aí eu vou fazer aqui o logout, novamente, né? Fazer o logout desse usuário. E Windows L. Pronto. Aí agora eu vou colocar no meu usuário principal aqui mesmo. E agora vamos fazer a última parte, que é remover os arquivos, os usuários, tá? Lembrando que quando você vai remover usuários, o detalhe importante é que quando você exclui, muitas vezes ele vai excluir todos os arquivos que você tem dos usuários, tá? Então, quando você for, por exemplo, excluir algum usuário, o ideal é você informar para a pessoa que vai tirar, vai excluir os usuários, e em seguida você tem que fazer uma cópia dos arquivos que sejam ali mais importantes, tá? Porque quando ele exclui o usuário, ele vai remover todos os arquivos, pastas, enfim. Bom, agora eu vou remover o usuário. Para remover é muito simples, né? Vou clicar em remover. E agora eu clico em OK. Ele está informando que ele não conseguiu remover. Aqui, quando eu venho aqui, vou colocar a conta para o usuário padrão dele. Quando eu colocar remover, ele vai dizer que não é possível excluir a conta. Por quê? Porque eu fiz o logout ali e eu vou ter que reiniciar o computador. Ele está pedindo para reiniciar para poder excluir. Mas esse aqui que eu não fiz, eu vou remover, para mostrar para vocês. Então, para remover ali aquele usuário, preciso reiniciar o computador. Clico em excluir conta e dados. Prontinho. O usuário já foi excluído. Então, bem simples aí, tá, pessoal? Como você faz a remoção dos usuários, correto? Não tem dificuldade aí, e no mais é só. Qualquer dúvida ou pergunta, só fazer lá no grupo, tá? Então, vou aqui sair da máquina virtual, vou pressionar Ctrl da direita e a tecla F, vou voltar para a máquina física. Em seguida, eu vou sair aqui da máquina virtual, vou clicar no X. Bom, eu não tinha falado nas aulas anteriores aqui com relação a você fechar a máquina virtual. Uma grande diferença quando você vai fechar a máquina virtual é que você pode salvar o estado que você está trabalhando, né, de um ponto onde você parou, correto? E desligar a máquina. Então você pode parar ali do ponto onde você estava. Desligar a máquina, ele reinicia a máquina totalmente, é aquele onde para totalmente o estado da máquina. No mais, é só